Olá pessoal, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Sou Davi Domenicali, pastorei a Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo. Ao final do vídeo, vou deixar aqui o endereço da igreja fazendo um convite para você e sua família nos visitar. Bom, o assunto de hoje é um assunto terrível, horrível, pesado, e eu quero que você reflita bem. Todos que vão assistir aqui reflitam bem. Os que gostam da igreja, os que odeiam a igreja, enfim. Reflitam, pensem. Bom, peço que você se inscreva no nosso canal, por favor, que você curta o vídeo, tá? Dá um joinha aí. E, pelo amor de Deus, compartilhe esse vídeo com alguém do círculo de amigos da igreja, de cristãos, e reflitam sobre o vídeo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas não quero ser raso, tá? Mas vou tentar ser breve. Fica até o final, por gentileza. Bom, recentemente tem essa notícia, olha aí, do Metrópole, falando sobre uma pessoa que atendia como terapeuta, né, em um escritório ou um espaço, um ambiente da igreja, de uma igreja evangélica, certo? E acabou abusando aí de uma criança ou de jovem, enfim. Não sei se abusou só de um ou de mais, e eu também não fui a fundo para ver em que pé está a investigação. Se de fato ficou comprovado, ou é uma manchete irresponsável, ou de fato aconteceu, tá? Bom, mas eu não duvido não, tá? Porque as aberrações, pecados gravíssimos, né, e coisas assim absurdas têm acontecido muito, inclusive no meio da igreja, tá? No meio da igreja não, né? Inclusive com pessoas que fazem parte da igreja. Vamos deixar mais claro aqui, inclusive envolvendo pessoas que são membros de uma igreja, tá? Não quer dizer que a igreja toda é assim ou está envolvida nisso, mas que pessoas que fazem parte da igreja, não importa a posição que elas ocupem, têm dado muita vergonha, escândalo de escárnio para a igreja, e estes verdadeiramente também têm se revelado criminosos, tá? Criminosos. Então, não é só uma questão de pecado, mas também de crime, tá? Muito bem. Uma vez dito isso, é necessário então o quê? A igreja, ela precisa ser um ambiente que restaura, que perdoa, mas, irmãos e irmãs, também temos que corrigir. Quando o apóstolo São Paulo, ele escreve uma das suas cartas, eu estou pondo a referência aqui, para você procurar aí na sua Bíblia, e ele vai encontrar no meio dos cristãos, lá na igreja, um sujeito que saía com a mulher do pai dele. Um sujeito que saía com a mulher do pai dele, tá? Não sei se o pai dele era divorciado, né? Não sei se o pai dele era viúvo, e aí teve outra mulher, outra esposa. E o fato é que essa esposa se tornou amante do filho, ou seja, amante do filho do companheiro dela. E o rapaz traindo o pai, e traindo a confiança da igreja, envergonhando o nome de Cristo, cometendo um pecado terrível. Paulo chega a dizer, e leia com atenção esse texto aí na referência, Paulo chega a dizer que nem lá fora, nem fora da igreja, as pessoas estavam cometendo tamanho pecado. Entendeu? Atos como esses, que estavam acontecendo ali dentro daquela igreja, eram atos abomináveis, até mesmo aqueles que não eram da fé cristã. Você percebe? Então não é novo esse tipo de escândalo, de vergonha, de vexame, de crime, né, de pecado, que tem acontecido dentro da igreja. São vários tipos de escândalos. E já na Bíblia já mostra isso. Então, não é uma surpresa, tá? Não é uma surpresa. Você que está assistindo, presta atenção. Você vai encontrar evangélicos ruins. Você vai encontrar gente que não foi transformada, não foi liberta, não é salva dentro de uma igreja, tá? E você vai encontrar também pessoas que exigem dos outros uma santidade que ele mesmo não vive, tá? E que também é chamado de hipocrisia, né? Jesus chama isso de hipocrisia. Na época, entre os fariseus, os religiosos os judeus, tinha muito desse tipo. Bom, mas Paulo então vai dizer, voltando para o apóstolo Paulo, que aquele jovem que fazia aquele ato abominável, ele deveria ser excluído do meio deles. Ele falou assim, tirai do meio de vocês esse homem iníquo, né? Cheio de iniquidade, tirai do meio de vocês. O que vocês estão fazendo? Que vocês ainda não fizeram nada. Então, irmãos, igreja não é só paz e amor não, irmão. O pastor viu, o camarada não quer nada com Deus, está dando vergonha. Exclui esse cara aí. Exclui.
Tá entendendo? É, entrega lá o corpo a Satanás para ver se a alma é salva. Sabe? Tipo, desculpa, irmãos, mas é que tem um limite para certas coisas, tá? Agora, é óbvio que existem pessoas que tropeçam, né? O Davi, rei Davi, vamos falar o homem segundo o coração de Deus. Lá no passado, no Antigo Testamento, né? Ele, como rei de Israel, uma posição que ele tinha, e era um servo de Deus, se engraçou com a mulher do soldado, que achou ela bonita demais, a tal da Betseba, né? Davi achou ela linda, maravilhosa, não aguentou, foi lá, se envolveu com ela, usou da sua posição de rei para, de certa forma, seduzi-la ou obrigá-la, nós não sabemos exatamente como se deu isso, né? Talvez, é bem provável que ela tenha correspondido, gostou também, afinal de contas é o rei, né? O marido vivia em guerra, vivia em combate, talvez havia uma carência. Seja como for, ele engravida ela. Tá aqui a referência dessa passagem, para você saber onde está aí na Bíblia, tá? Antigo Testamento, só para você ver onde está, tá? Depois você procura e leia para você ver o que eu estou falando não é besteira. Tá tudo na Bíblia o que eu estou falando aqui. E aí, o Davi engravida a menina, né? A mulher, né? Mas uma mulher, não sabemos a idade que ela tinha, mas também não devia ser uma mulher idosa, não. Né? Devia ser uma mulher jovem, provavelmente. Bom, e aí o Davi engravida ela, e daí Davi, ele percebe que fez besteira, porque é uma mulher casada, e a lei condenava adultério, terrivelmente. Então ele quer esconder, ele quer dar um jeito de fazer com que o filho que ela estava esperando fosse do marido dela, o homem que estava em campanha de guerra, olha só, o tal do Urias, né? E aí quando ele está voltando, o rei chama Urias, dá um monte de bebida para ele, dá uma festa para ele não entende nada que está acontecendo. E o rei chama ele para um banquete, vamos comer comigo, tal. Nem conhecia ele, né? Mas passou a conhecer por causa da mulher dele. E aí ele embriaga o Urias pensando, agora ele vai para casa, meio bêbado, nem vai saber o que aconteceu. A mulher vai aparecer grávida, todo mundo vai ser testemunha que ele dormiu em casa, a mulher está grávida, o filho vai ser dele. Joga para ele esse filho, né? Mas o que acontece, irmãos? O Urias dorme na rua, não vai para casa, dorme lá perto dos soldados. E o Davi vai fazendo ele vai tentando de outras formas fazer com que o Urias conseguisse ficar em casa com a sua mulher, para fingir ali, né, um relacionamento íntimo, a fim de justificar a gravidez. Mas não dá certo, não dá certo. Então o que ele faz? A barriguinha da moça vai começar a aparecer, as pessoas vão começar a questionar e vão querer matar ela por adultério, que era essa lei, né? Lei dura lá no antigo Israel. Então o que acontece? Para proteger a mulher e para a história não vir à tona, ele então dá um jeito de ordenar que Urias morresse na guerra. Ele ordena ao capitão, né? Ele fala com o Joabe, fala com uma galera, dizendo o seguinte, olha, quando Urias estiver na linha de frente, vocês recuam e deixam ele lutar lá sozinho lá. Talvez não só Urias e mais alguns, né? Que dançaram junto com Urias. E ele vai acabar morrendo, né? E assim foi feito, irmãos. Ele foi para a guerra, um homem inocente, fiel, combatente, e morreu do jeito que Davi previa, né? Sem a cobertura, a retaguarda dos seus companheiros que receberam a ordem do rei e cumpriram. E Urias morre. Então Deus manda um profeta dizendo, eu vi o que você fez. E aí vem Deus coloca as mãos, né? E vem uma retaliação da parte de Deus. A criança morre, Israel sofre, Davi pena os seus pecados. Tá, irmãos? Depois é óbvio, Deus o perdoa, ele se recupera, ele confessa seu pecado, mas ele passa aí um atrito terrível por conta da consequência do seu pecado. Mas Davi é o homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel até hoje. Então, homens e mulheres de Deus, queridos, também podem falhar terrivelmente, tá bom? Eu estou mostrando para vocês, tanto aquela pessoa que é de Deus pode tropeçar terrivelmente e cair, como eu também mostrei para vocês, texto do Novo Testamento, que mostra que no meio da igreja já havia pecados horríveis que nem no mundo era aceito e algumas pessoas na igreja acabavam cometendo. Ou seja, o homem é pecador. Agora, não é porque o homem é pecador, o ser humano é pecador, que a igreja ela vai deixar de pregar a verdade. Não é porque tem pessoas falhas no nosso meio, né, que podem tropeçar, ou pessoas falsas que estão lá escondidas, que nós vamos deixar de falar a verdade, queridos. Não, nós temos que continuar pregando a verdade, sim, exigindo que nosso Deus é um Deus moral. É não ao aborto, é não àqueles que lutam contra a família tradicional, que é homem e mulher e seus filhos. É dizer não à liberação de drogas mesmo, e a tudo quanto é coisa que não presta. A aborto, já falei, né? Dizer não para essas coisas. E continuar pregando que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida,
conforme diz em João 14,6, o próprio Jesus falou isso, e sim, o caminho da salvação, o caminho com Cristo e pelo arrependimento de pecados. Ponto final. Agora, não espere que na igreja só haverão santos. Não espere isso. Na igreja também haverá pecadores. Tem uma frase, o pessoal atribui ela ao Gandhi, né? O Gandhi disse que a história, a pregação do evangelho, a pregação sobre Jesus é maravilhosa. E por conta dos conflitos que a nação de Gandhi enfrentava, né, havia uma crise terrível, né, com o cristianismo da época, um cristianismo empoderado, imperial, né? E aí ele diz o seguinte: eu gostaria muito de ter me tornado cristão, e eu amo demais, eu gosto demais do seu Cristo, de Jesus Cristo, mas eu não gosto do jeito que é o seu cristianismo, ou seja, os cristãos eram muito diferentes do que Cristo era. E aí o Gandhi vai dizer: por isso eu não me tornei cristão, né? Mais ou menos isso, entre aspas, tá? Veja bem, queridos, na verdade não é bem assim, porque quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Então você pode ser o cristão mais lindo do mundo, mais bonzinho da terra. A outra pessoa, ela não vai se converter porque viu você bonzinho, fofinho. Não. Ele pode te elogiar. Pode dizer: cara, que legal o teu cristianismo, que legal você. Mas essa pessoa não vai se converter por causa disso. Porque se, por um lado, Gandhi disse que o cristianismo dos homens fez com que ele não se convertesse, por outro lado, nós temos Madre Teresa de Calcutá, que entregou sua vida em favor do próximo, fez o bem, e tem um monte de gente que não se converte, independente de Madre Teresa ou não. Ninguém tá nem aí com os santos, queridos. Tá entendendo? É só uma desculpa esfarrapada para não seguir a Jesus Cristo. Né? Você tem a história de São Francisco de Assis, estou falando de católicos. Imagina de protestantes também, que foram homens de Deus, ou de mulheres também, que na história foram servas de Deus fiéis, obedientes, pessoas que refletiram a luz do Cristo até nas boas obras. Se fosse por testemunho, a igreja está lotada de testemunho de gente santa, e as pessoas não se convertem. Então é assim, ninguém se converte porque não se converte mesmo. Não é porque o cristão foi ruim ou o cristão foi bom. Porque se tem exemplo de mau cristão, sobra exemplo de cristão bom, de bom testemunho, de bom exemplo. Então as pessoas têm tanto o ruim como o bom para olhar. E eles, na verdade, deveriam olhar para quem? Para Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nós pregamos. Nós não pregamos a nós mesmos. Nós não pregamos a salvação em nós. A salvação não está na Batista Fraternidade. A salvação não está no pastor Davi Domenicali. A Batista Fraternidade é só uma instituição que facilita o evangelho chegar até você. É onde a igreja se concentra, no nosso caso, na nossa instituição. Tem várias outras instituições que fazem o mesmo. Eu sou só um pastor, um pregador do evangelho, um ensinador da Bíblia, mas eu aponto para Cristo. Nunca olhem para mim, nunca confiem em mim, nunca apoiem sua fé em mim, porque eu não posso nem salvar você e eu não posso garantir perfeição para você. Mas acredite, aquele que morreu na cruz, o crucificado, Jesus o Nazareno, ele pode salvar você. E aí esse foi o grande erro de Gandhi e o erro de muita gente, é que fica olhando para os cristãos ao invés de olhar para o Cristo que os cristãos mostram. Tá? Aliás, os cristãos precisam também da salvação desse Cristo, tá? Não tem outro, só Cristo salva, tá certo? Então, assim, cara, tem que olhar para Jesus, tá? Eu mostrei para vocês na igreja de Corinto que havia, e Paulo escreve que haviam pecados horríveis lá dentro, lá 2000 anos atrás, imagina agora. Mostrei para vocês que na história de Davi, um homem de Deus, tropeçou, falhou feio, não é verdade? E aí eu quero dizer ainda que no meio da igreja tem os falsos, tem os não convertidos também, que são terríveis, e estão lá, dando mau testemunho. Quer ouvir um exemplo clássico disso? Judas Iscariotes. É isso aí. Judas Iscariotes estava lá entre os 12. Jesus falou: escolhi 12 de vocês, 12 apóstolos. O próprio Jesus escolheu. Aqui é a referência do texto que eu estou falando agora. Isso que eu estou te falando agora, tá aqui, ó, nesse texto aqui. Ó. Jesus disse: eu chamei 12, mas um de vocês é o diabo. Um de vocês é o diabo. Queridos, a cada 12 tem um diabo. Sempre tem um diabo na igreja. Né? Se no meio de 12 tinha um diabo, talvez numa igreja de 120 pessoas tenham pelo menos 12 satanás lá. Né? 12 endemoniados. É normal que isso aconteça. Tá? Infelizmente, mas é bem assim. Não é à toa que Jesus disse que o joio e o trigo vão caminhar junto, mas depois ele vai vir julgar, querido. E a Deus ninguém engana. E ele vai separar joio de trigo, bode de ovelha, e aí haverá salvação para os retos e condenação para os ímpios. Ponto final. Isso está esclarecido para você? Espero que sim. Para mim está, né? Então, sirvamos a Deus com alegria e que venhamos nos sentir honrados
Não só porque pertencemos a um grupo evangélico, mas porque o nosso Cristo, é ele que é o motivo de sermos salvos. E isso nos encoraje, venha nos encorajar a caminhar na fé cristã. Mesmo que o mundo nos odeie. Porque, como eu disse, maus exemplos? Tem, mas tem um monte de bom exemplo. E aqueles que odeiam a fé e odeiam Deus vão usar sempre os maus exemplos para nos atacar, tá certo? Mas lembre-se, sempre tem um Judas no meio do grupo, tá? Ou alguns Judas, né? Seja ele homem ou mulher. Bom, então o escândalo vai vir, né? E Jesus disse, tá aqui a referência, escândalos virão, mas ai daquele por quem o escândalo virá. Então, ai daqueles que têm trazido escândalo. Espero que tenham tempo de se arrepender e não praticar mais o seu pecado. Tá? Então, tem essa notícia aí do Metrópole, tá vendo? De que alguém aí abusou, sendo um terapeuta, atendendo na igreja, e eu não sei em que pé está, tá? Se isso foi resolvido, se de fato a manchete, o caso é como a manchete diz, ou se estão em investigação ainda, não tenho certeza. Mas eu quero mostrar para vocês os comentários. Presta atenção nas pessoas e nos comentários delas. Olha só, olha isso aí. Primeiro é que eles vão dizendo que é tudo evangélico. Olha como eles falam dos evangélicos. Tinha que ser evangélico. Deus me livre de ser evangélico. Olha só, né? Olha aí, olha o tipo de comentário agressivo. Esses comentários estão aí no site do Metrópole, viu? Eu printei. E vai ficar aqui eternamente salvo. E eu tenho o nome dos fulanos aí, viu? Dessas pessoas. Eles vão lá, né? Detonam os evangélicos com uma fala totalmente preconceituosa, né? E aí eu faço questão de colocar, expor eles aqui, os bonitinhos aí. Olha lá. Olha aí como eles odeiam. Olha como eles são cheios de ódio. E eles vão detonando os evangélicos, tá vendo? Olha só. Isso aí é óbvio, é um ódio que eles têm da igreja, de Jesus Cristo, eles têm um ódio da fé cristã. Eles odeiam, né? Porque a fé cristã condena o pecado deles e eles ficam mordidos, eles começam a comer o dedo, né? De raiva, de ódio. Então eles detonam os evangélicos. Olha isso aí. Olha só. Tá vendo? Evangélico tinha que ser evangélico, né? Então é isso aí, ó. Olha que horror. Tá vendo o nominho das pessoas aí? Olha que legal o perfilzinho deles. Gostam de falar, se a gente expõe, né? Falar mal do evangélico, a gente retribui o favor. Olha só. Tá vendo que horrível? Olha como falam mal da gente. Isso tudo na reportagem do Metrópole na rede social. Tá? Na internet. Bom, chega, né? Basta. Deu pra ver. Tem muito mais lá, tá? Mas pus esses daí pra você ver. Aí aconteceu agora também, eu estou gravando esse vídeo dia 4 de outubro de 2025. Eu estou gravando esse vídeo nesse dia. E veio uma notícia agora que o Robert Morris, né? Robert Morris, é um pastor, um televangelista dos anos 80, que era famosinho, pregava lá nos Estados Unidos, né? E fundou uma das grandes igrejas conhecidas nos Estados Unidos. E agora, já com uma idade avançada, né? Ele vai ser acusado de ter abusado de uma menina de 12 anos de idade nos anos 80, 1980, tá? A menina tinha 12 anos nessa época, quer dizer, já fazem 40 e poucos anos, né? 44 anos que isso aconteceu, 45 anos, mas veio à tona, né? E agora ele confessou o pecado, tá? Então não é nenhuma mentira. Atualmente ele é conselheiro, a Manchete faz questão, né? Engraçado isso, né? Como os caras... Isso aí é aproveitador, viu, gente? Eles fazem questão de colocar aí, ó, que é apoiador do espiritual, né? Orientador espiritual do Donald Trump, né? Eles aproveitam e fazem questão que é para alinhar a sujeira do pastor, né? Ao Trump. Então, dessa forma, eles querem assim também destruir com a imagem suja de um, eles aproximando, tentam destruir a imagem do outro também, né? Eu não estou dizendo que eu apoio tudo que o Trump fala, não, tá, pessoal? Eu também não sou um trumpista, não sou um apoiador de Donald Trump, mas também não sou do contra, não. Acho que o Donald Trump faz muita coisa interessante, importante e boa. E tem os pós e os contras, né? É mais ou menos isso, tá certo? Tem os pós e os contras. A gente tem que tentar ser justo nas nossas análises. Bom, aí seja como for, queridos, também tem os comentários, né? Olha os comentários aí, ó. Ó, tinha que ser pastor conservador, olha aí. Sempre os evangélicos, sempre. Tá vendo só? Deus me livre de ser evangélico. Olha, pus aí também os comentários, tá? Ó, tem perfil, tem comentário, olha as pessoas. Deve ser tudo da esquerda, né? Deve ser tudo progressista. Ou de centro, pelo menos. De direita, certamente não são.
Mas olha aí, terrível, né? Então, esse tipo de comentário que vocês estão vendo aí mostra como essas pessoas elas são cheias de ódio, como elas odeiam a fé evangélica, como elas odeiam a igreja, tá? O conservadorismo. Elas odeiam, porque a igreja ela se opõe. Eu vou voltar a repetir aqui, né? Aliás, vou voltar a dizer, vou repetir. A igreja ela se opõe a aborto, se opõe. A igreja combate o aborto, combate o comunismo, né? O socialismo. A igreja combate o feminismo maluco, exagerado, radical. A igreja combate as militâncias malucas LGBTQ que quer destruir a família tradicional, né? Mexer com as crianças, levar a sexualidade para as crianças. A igreja bate firme, a igreja combate. A igreja é verdadeira, porque hoje tem as igrejas falsas. Tem as igrejas falsas, que são progressistas, com seus falsos profetas, que não estão nem aí com isso. Passam a mão na cabeça do pecador, alisam o pecado e o pecador, e vão para o inferno. Eles e as pessoas que eles negam o evangelho verdadeiro, né? Mas tudo bem, Jesus vai fazer isso, não é a gente que tem que fazer, e Cristo fará. Mas a gente tem que alertar, tá? Aliás, se você faz parte de uma igreja progressista, eu vou dizer, sai fora, você está indo no caminho da perdição, tá? Agora, vamos continuar aqui, colocando, olha só. Então a igreja combate o aborto, a igreja combate o uso de drogas, a igreja combate firme, tá? Apesar dos defeitos da igreja, das falhas da igreja, a igreja é luz do mundo e sal da terra. Ponto final. Por isso esse pessoal odeia a gente, odeia a igreja verdadeira. A igreja que tem a tradição, a igreja que tem o conservadorismo, a teologia ortodoxa, que é o nosso caso aqui desse canal, tá? Aí quando alguém dá um escândalo, vira isso aí, os caras vêm, pega a metralhadora e fuzila. Mas não é porque eles têm razão, não. Eles fuzilam porque eles odeiam a igreja, tá? Porque os comentários são preconceituosos. Sempre evangélico, olha isso, tinha que ser sempre, né? Sempre um pastor, olha isso. Sempre um pastor, prega bem essa aí, tá vendo? Olha essa aí, sempre um pastor. Por quê, querida? Querida ou querido, sei lá. Eu sou pastor, estuprei alguém da tua família? Eu peguei uma filha sua? Eu sou um pastor, porque é sempre um pastor? Não entendi esse comentário. Quem eu estuprei aí da tua casa, hein? Né? Eu nem sei quem é você, por exemplo, né? Então, sempre um pastor é generalizar, né? Aí eu poderia responder, tem sempre um idiota, né? Como você fazendo esse tipo de comentário de ódio, né? E preconceituoso. Só aí caberia um processo enorme nessa turma aí, né? Porque eles estão usando a imagem dos evangélicos, né, como se fossem pessoas agressivas, pessoas cheias de desvio de caráter, pessoas imorais, né? Que causam, inclusive, esse tipo de coisa, que é criminosa, né? Que é estuprar pessoas, que é violentar adolescentes, crianças, e isso aí é calúnia, isso é difamação, tá? Então, esses comentários são infelizes. Eu vou relevar, né, esses comentários, quer dizer, relevar entre aspas, eu tenho que mostrar que é incoerência deles, mas eu vou aqui, de certa forma, a gente vai relevar porque eles não sabem o que fazem. Por que eles não sabem o que fazem, essas pessoas aí? Porque, assim, em primeiro lugar, vamos lá, a crítica ao pastor que errou, a crítica, aquela outra pessoa que errou também, que se diz terapeuta na igreja, não sei se era cristã ou a igreja só. Tem um detalhe, na primeira reportagem, não sei se a pessoa era da igreja ou a igreja contratou uma pessoa que não é cristã e atendia na igreja. Pô, aí já é outra história, hein, pessoal? Aí já é outra história. Se for uma pessoa que não é cristã, mas atende na igreja, mas sem ser cristã, cara, aí misturaram tudo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, se a pessoa é cristã, é da igreja e fez isso, aí sim, é uma vergonha, um absurdo, tá? Então, assim, dá pra se entender a ira, a revolta dessas pessoas, porque eu também tô revoltado. Eu acho absurdo que um homem que se diz de Deus, como o pastor Robert Morris, pô, tá pregando no púlpito, aí sai com uma menina de 12 anos, cara. Tipo, criminoso. Pô, isso é pedofilia, tá? Não tem como a gente aprovar. Como Paulo disse, para de pôr a mão na cabeça dos pecadores e arranca no meio de vocês essa turma aí. Beleza? Mas infelizmente tem os Judas Iscariotes no meio do povo, é como eu falei. E não é o primeiro escândalo nem o último. Lembra do escândalo da Flor de Lis? Uma bagunça, mandou matar o marido, e o marido também estava envolvido com não sei quem. E, gente, olha, horroroso, é uma vergonha. O outro pastor que passou na reportagem anos atrás, acho que antes da pandemia, se não me engano, de que tinha um caso, né, com a ex-noiva do filho, e aí engravidou a menina, aí mandou a menina tirar o filho, a menina não quis tirar, aí mandou alguém matar a menina, entendeu? E aí depois se fez passar por, ai, coitadinha, e aí fez até o velório da menina. Gente, isso aí, olha, realmente é um monstro,
Entendeu? Isso é um absurdo, cara. É uma coisa é você tropeçar num pecado, sabe? Pô, quem não pode falhar? Mas tem que ser, não é porque falhou que tem que falar, oh, eu falei, não, tem que confessar, eu errei, eu pequei. Uma coisa é a pessoa tropeçar em pecados comuns. Agora, outra coisa é o cara ser pedófilo, abusar de criança, ou matar pessoas, entendeu? Mandar matar. São crimes hediondos, absurdos. Não tem justificativa. Isso é crime, ok? Tem que ser punido com rigor da lei e depois tem que ser altamente disciplinado pela igreja. Ponto final. A gente não pode, a gente tem que orar pela pessoa, orar pelo seu arrependimento, orar por sua salvação, mas a gente não pode passar mão no pecado. Tá? Então que fique claro. Então dá para entender a indignação dessas pessoas. O que não dá para entender é porque eles acham que só evangélico pode estuprar alguém, né? Porque o comentário leva a isso. Né? Não, eu quero dizer para vocês que se vocês têm umbandistas aí, deve ter algum umbandista na Terra que estupra alguém também, que mata, que já matou, ou algum que é umbandista que está preso, candoblecista. Deve ter católico que rouba, que mata por aí, né? Lembra dos filmes de máfia, né? Eles, inclusive na máfia lá, eles iam na igreja, faziam até oração lá, rezavam o terço, e depois ia pra chacina, ia pro tiroteio, ia pra matança, não é? A gente vê aí, cara, o crime organizado no Brasil, nas favelas, os caras fazendo oração do Pai Nosso, com um fuzil na mão, antes de ir pra treta, trocar tiro com polícia. Os caras fazem oração. Meu amigo, os caras, tem muita gente sem noção, cara, que não tem arrependimento, que não é de Deus, não importa da religião que eles sejam. Eles não estão nem aí com Deus, eles não têm noção do certo ou errado, ou então são picaretas, tá? Então, é uma tristeza ver pessoas detonando os evangélicos, dessa forma como esses comentaristas fizeram aí, tá? Porque a gente sabe que estupradores tem de todas as religiões, tem até ateus, né? Pode ser qualquer um, entendeu? Um maluco desse, mau caráter. Inclusive, pode ser um professor, não é? Pode ser, inclusive, um professor como esse aí, um militante de esquerda. Pode ser também. Olha só. Sou de comunidade tradicional de matriz africana, né, de terreiro de Angola. Fui formado como mestre pela 4ª turma do MEST, que é o mestrado em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais, que foi uma experiência incrível de construção de conhecimento junto a povos tradicionais, né, um programa que é oferecido a esses povos, é construído em razão desses povos. Então, estivemos ali reunidos entre povos indígenas, quilombolas, catadeiras de coco, girazeiros, pescadores, pescadoras, ciganos. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que essas leis elas são construídas por um Estado que não constrói leis juntos a esses povos, né? Então, como que a gente vai construir uma educação que seja contra-colonial, antirracista? Como que a gente vai falar de uma história africana para além daquela história que está condensada na engrenagem do sistema embranquecido, eurocentrado, dessa educação que não nos educa para nós, mas nos educa como uma peça dentro de uma engrenagem que precisa funcionar, né? Como um objeto de trabalho, né? A gente sabe que assassinos, roubadores, ladrões, tem de tudo, de qualquer religião ou sem religião. Então, são comentários preconceituosos, porque odeiam, na verdade, a igreja e a mensagem da igreja. Simples assim, tá? Então, eu quero dizer que eu perdoo vocês por seus comentários, porque metade de vocês são pessoas não salvas, não têm Cristo. Então, vocês têm a maldade no coração. Vocês precisam se converter, vocês todos vocês aí, vocês que comentaram aí, vocês precisam se converter a Jesus, encontrar verdadeiramente o Cristo, se tornar um evangélico, mas não um evangélico ruim, se tornar um evangélico verdadeiro, que é o cristão verdadeiro, que ama a Deus, que ama o próximo, que não engana, não mente, não mata, não rouba, não adultera, não extorque, e também não faz comentários preconceituosos como o de vocês. Então, se vocês se converterem, verdadeiramente essa maldade vai sair do coração de vocês. Vocês só não podem ir para a igreja como um Judas, tá? Beleza? Mas como verdadeiro cristão discípulo de Jesus, vocês são bem-vindos, tá? E que vocês sejam perdoados em nome de Jesus pelas besteiras que vocês falaram aí. Agora, a outra metade são endemoniados. Vocês são um bando de gente cheia de capeta, cheia de demônio no corpo. Então, no caso, vocês precisam de libertação, tá? Então, vocês precisam ser... Então, metade não é salvo, precisa de conversão, são perdidos, né? Cheio de mal, cheio de trevas, maldosos no coração. Precisam de conversão para serem curados dessa maldade e se tornarem pessoas de bem. E a outra metade são endemoniados. Vocês, comentaristas aí, são todos uns endemoniados
que precisam de libertação, tá? Vou estar orando pela vida de vocês para ver se Deus faz isso, tanto salva como liberta. Agora, é lógico, né? Se vocês não quiserem, o inferno os espera, tá certo? E que Deus tenha misericórdia da minha alma e da alma de vocês. Deus julgará todos, tenham certeza. Bom, eu encerro aqui o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Irmãos, não dá pezinho para trás não, irmão, tá? Não existe campo neutro na fé cristã. Ou você é um corajoso de Cristo, ou você é um covarde, tá certo? Que se esconde atrás da mesa. Deus não nos chamou para o espírito de covardia, irmãos. Deus nos deu um espírito de ousadia, de coragem, tá? Para pregar o evangelho e fazer a defesa da fé, que nós chamamos de apologética cristã. Não tem outro caminho, beleza? Não dá para ficar escondido. Por isso que Jesus falou, tá aqui a referência, quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Pega a tua cruz todo dia, porque você vai ser crucificado nela. Pega a tua cruz diariamente e siga-me. Tá certo? Não tem outro jeito de seguir Jesus, irmão. Seguir Jesus no evangelho confortável não é seguir Jesus. Me desculpe, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que a alegria do Espírito Santo envolva o teu coração. Vou deixar o endereço da igreja para você estar conosco, ouvindo a palavra, cultuando a Deus com a gente no fervor e na ação do Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja. Ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado. Você é nossa convidada. Ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos. Escrevi 2 livros, queridos, na área pastoral e na área eclesiológica, e eu gostaria que você adquirisse. Eu tenho aqui o Ministério Pastoral, Conselho para Jovens Pastores e Vocacionados, publicado pela editora OBPC, editora oficial das igrejas do Brasil para Cristo, certo? E tem esse outro aqui também, o livro Uma Comunidade Pastoral e Missional, pela editora Lucel. Bom, ambos os livros estão disponíveis quando você pode acessar o site da editora, editoraobpc.com.br, que está aí na tela, ou então você pode também, através do e-mail bp.domenicali@gmail.com, adquirir, né, esse livro, ou os 2 livros, ou um deles, tá? E eu também, por meio desse e-mail, tá? Eu atendo convites para pregar, ou palestrar, ou até ministrar algum curso específico na sua igreja, caso você queira, tá bom? E aí a gente leva os livros e deixamos à disposição dos irmãos, ok? Bom, eu quero dar dicas de onde estudar teologia, onde você pode estudar teologia. Eu tenho graduação e pós-graduação pela Faculdade Teológica Sul-Americana, FTSA, e eu indico. Ela tem nota excelente no MEC e é focada em ministério pastoral e também em missões. É uma faculdade muito boa, tá? Com reconhecimento pelo MEC. Aí lá tem bacharel em teologia, tem pós-graduação que são especializações, né, lato sensu, em diversas áreas, e também mestrado e doutorado. Então eu recomendo, tá aí o site, tá, da faculdade, aí entra no site e pesquisa. Tem cursos presenciais e online. Você pode estudar, se você morar aí no Paraná, né, em Londrina, você pode frequentar presencialmente a faculdade. Se você estuda em qualquer lugar do Brasil ou até no exterior, você pode estudar online, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. E tem também a FABAPAR,
Faculdade Batista do Paraná, aí também fiz pós-graduação aí, tá? E tenho certeza que vai ser uma boa estudar numa dessas duas instituições que você escolher. Com certeza você terá uma boa qualidade de ensino, tá bom? Agora, se você quer fazer cursos livres, ou seja, cursos que não têm o reconhecimento do MEC, mas são cursos que te preparam muito para o Ministério, chamamos eles de cursos livres, né? Então você pode fazer aí o ESUTES, tá? Eu indico, tem uma metodologia boa de estudo, você pode levar uma extensão aí para sua igreja, formar um grupo para estudar, né? Tem um tutor aí presencial e ao mesmo tempo estudar online, ou estudar totalmente online, tá? A ESUTES, há anos e anos, né, algumas décadas aí vem formando pessoas e tem um material muito bom, tá? Então eu recomendo. Tá aí o site da ESUTES também. E curso livre, tá? E aí você tem também o curso, o IBBC, tá? Instituto Bíblico Brasil para Cristo, né, o órgão oficial de teologia das igrejas do Brasil para Cristo, onde eu sou um dos professores que atuo lá. E vou mostrar para você agora o IBBC, tá bom? É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu estou aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Vou ter a alegria de ministrar aula de teologia pastoral. E vamos ver no que dá. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaqui ou levar um núcleo para sua igreja, para sua casa. Beleza? Deus abençoe você. Já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, é uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaqui, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você, falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço. Aqui é o IBBC Extensão Jaraguá. E a gente está aqui porque aqui a gente faz teologia! É isso aí, valeu!